Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredo de Deus. Eu sou Elaine. O assunto ainda é graça, um presente dado a nós diretamente do Pai. Após o pecado e a maldade entrarem no mundo, as coisas foram só piorando, e o mundo entrando cada vez mais em degradação. Mas Deus nunca perdeu o controle da humanidade. Deus separou um povo para si e tem um plano de salvação e remissão para os seus filhos. Ele cumpre suas promessas de geração em geração e não vai deixar sua criação perecer. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Noé abençoa seu filho Sem, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, Canaã será seu servo, e Jafé habitará nas tendas de Sem. Abraão era da descendência de Sem. Deus chama Abraão e faz uma promessa que o abençoaria e faria dele uma grande nação, e lhe daria uma terra à sua descendência. Porém, Deus avisa que sua descendência seria escravizada por 400 anos. Mas o Senhor o libertaria e eles seriam livres e herdariam a terra prometida. Abraão então gera Isaque, e Deus lhe põe à prova, pedindo seu único filho como sacrifício no altar. Abraão obedece a Deus prontamente, sem questionar, mesmo que seu pedido lhe custaria o que ele mais tinha de valor. Porém, sua fé e confiança em Deus eram maiores que seu medo, e por isso confiou em Deus. Mas Deus estava apenas provando a fé de Abraão. Deus nunca exigiria sacrifício humano, e Deus já tinha separado para si um cordeiro para o sacrifício, o seu próprio filho, para a remissão dos pecados do mundo. Porque Abraão confiou em Deus, Deus reforça suas promessas a Abraão de dar-lhe uma grande nação, e que através da semente dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Isaque gera Jacó, e já perto de sua morte, Isaque o abençoa e transfere as promessas de Deus para seu filho e sua posteridade. Assim, a bênção é passada de Isaque para Jacó, e ele foge de seu irmão, e vai para a casa do seu tio. No caminho, ele tem uma visão, e o Senhor refaz a promessa dada a Abraão, confirmando as bênçãos do Senhor de geração em geração. Após alguns anos, Jacó retorna à terra de seu pai para encontrar seu irmão e se reconciliar com ele. No caminho, vêm ao encontro dele anjos do Senhor. Quando Jacó os vê, diz: Este é o exército de Deus. Jacó envia toda a sua comitiva à frente com presentes para apaziguar a ira do seu irmão, e fica só para trás. Nisso, ele encontra um homem que luta com ele até o amanhecer. O homem, vendo que ele não desistia, tocou na junta de sua coxa, deslocando-a. Porém, Jacó não o soltou até que aquele homem o abençoasse. Então, o homem pergunta a ele: Qual é o seu nome? E ele responde: Jacó. No que o homem responde: Não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Assim, Jacó tem o seu nome mudado para Israel pelo anjo do Senhor. Jacó gera José. José era o filho preferido de Jacó, e Deus falava com ele através de sonhos, o preparando para o que vinha à frente. José desperta muitos ciúmes e inveja de seus irmãos, e ele acaba sendo vendido como escravo para os egípcios pelos seus irmãos. Mas isso só o impulsiona para o seu chamado e o leva para o lugar da promessa dada a Abraão por Deus. José é muito abençoado no Egito, se destacando entre os demais, e ele se torna o governador do Egito e leva toda a sua família para morar na terra de Gósen no Egito. Jacó, perto de sua morte, abençoa seus 12 filhos e os 2 filhos de José, e os separam em 12 tribos. José, por sua vez, antes da sua morte, declara aos seus irmãos que Deus enviaria um libertador num tempo determinado por Deus para os levar à terra prometida aos seus pais. Com o passar do tempo, o faraó dos tempos de José havia morrido, assim como a sua geração, e o povo de Israel crescia muito. Então, o faraó que governava nesses dias escravizou Israel, a fim de mantê-los submissos, por medo de uma revolta ou guerra por parte deles. E assim eles foram feitos escravos, conforme o Senhor já havia dito a Abraão. Mas chegou o tempo de Deus enviar o libertador de Israel, que os conduziria até a terra prometida. Faraó dá uma ordem, que matassem todos os recém-nascidos meninos, a fim de controlar a natalidade do povo de Israel. Com isso, houve uma grande matança de inocentes, assim como quando Herodes manda matar as crianças abaixo de 2 anos em Belém, a fim de impedir a vinda do Messias, o Salvador do mundo. Mas o inimigo nunca poderá frustrar os planos do Senhor, e o escolhido para libertar o povo de Israel nasce e é colocado em uma tevá, uma arca. Essa palavra tevá
é usada em 2 contextos na Bíblia. A primeira vez para a Arca de Noé e outra vez para o cesto onde Moisés foi colocado. A palavra tevá tem vários significados, incluindo arca, cesto, caixa, púlpito, palavra escrita. Mais uma vez, Deus diz: para aquele que entrar na arca, palavra, haverá salvação. Assim, o menino foi encontrado pela filha de Faraó e criado no palácio, debaixo do nariz dos seus inimigos, até a idade adulta, onde precisou fugir para o deserto. E lá ele foi lapidado por Deus para se tornar um homem que resgataria Israel da escravidão do Egito. No tempo determinado por Deus, Moisés retorna ao seu povo, cumpre a primeira parte do seu chamado e liberta Israel das mãos de Faraó. Deus os leva ao deserto, onde ele vai trabalhar com a identidade do povo, tirando o Egito de dentro deles, pois não bastava simplesmente a mudança geográfica, porque eles ficaram tanto tempo no Egito que a cultura egípcia já estava enraizada em seus corações, e a sua mentalidade era de escravos. O povo de Deus precisava de libertação completa, física e mental, e ter sua identidade restaurada, identidade de servo do Deus Altíssimo e não escravos do Egito. No deserto, Deus faz uma aliança com Israel, que eles não adorariam outro Deus a não ser o único digno de ser adorado, Criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro. Deus escreve as suas leis para dar diretrizes ao seu povo. Deus ordena a construção do tabernáculo e seus mobiliários, o que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. O povo é dividido por tribos, conforme os filhos de Jacó, cada um na sua linhagem, e os decretos de Deus são estabelecidos, como as festas de Deus, que cada uma tem o seu significado, conforme já estudamos aqui no canal. Deus separou um povo para si, e esse povo precisaria ser santo, porque Deus é santo e não habita em lugar onde não há santidade. Mas como ser santo depois que o pecado entrou no mundo? No livro de Levítico, encontramos as diretrizes de Deus dadas ao povo de como Deus deveria ser adorado, assim como suas leis sobre pureza, pois deveriam separar o santo do profano. Os descendentes de Levi foram separados para o serviço do Senhor. Arão e seus filhos foram designados ao sacerdócio e tinham a função de manter a santidade e a pureza, administrando as ofertas e os sacrifícios oferecidos a Deus pela expiação dos pecados do povo. O termo expiação quer dizer reconciliar as duas partes afastadas. O pecado afasta o homem de Deus, por isso era necessário o sacrifício de expiação para a reconciliação do homem com Deus. Mas era necessário verdadeiro arrependimento e confissão de pecados, e não apenas ofertas e rituais. O sacrifício era um ato de conscientização dos próprios pecados e falhas do homem e arrependimento puro e sincero, onde uma vida inocente pagaria por sua culpa. O sangue inocente derramado dos animais era apenas um símbolo, e as pessoas continuavam a transgredir, e era necessário uma nova expiação. Os animais representavam aquele que haveria de vir, Jesus Cristo. O seu sacrifício na cruz foi o único capaz de expiar os pecados de toda a humanidade, tornando o sacrifício de animais desnecessários. O seu sangue derramado substituiu o sangue dos animais, e o seu sacrifício cumpriu tudo o que estava referido no Antigo Testamento sobre expiação. Somente através de seu sangue somos ligados novamente a Deus. Essa é a graça dada a nós por Deus, seu presente, o Cordeiro sacrificado, que nos ligou novamente ao Pai, nos livrando do jugo do pecado. Quem entrar nessa tevá, arca, o verbo vivo, achará salvação. Por hoje é só. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Continuamos falando sobre a graça de Deus no próximo vídeo. Até lá!